Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Que Deus nos permita ter um momento agora com Ele de muita alegria, de muita reverência, e que nós estejamos com o coração, com a nossa mente dispostos na presença de Deus para louvar, para adorar, enfim, para cultuar a Deus nesse momento juntos. Que Deus fale muito ao teu coração e que Deus receba o teu louvor como incenso suave. Amém? Então, que você separe esse tempo para louvar verdadeiramente a Deus, cante com alegria, e também que a ministração fale muito ao seu coração. Deus abençoe.
promessas pra mim. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todo é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todo é o Seu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz
és e enche o meu coração, do amor que faz mudar o mundo. Amém, amém, glória a Deus. E agora, no momento dos dízimos, das ofertas, eu queria só trazer uma breve reflexão aqui para você. Qual a motivação com a qual nós temos entregado os nossos dízimos e as nossas ofertas? Tanto antes dessa pandemia toda, quanto agora. Será que o nosso coração estava entregando com a motivação de receber algo de volta? Ou será que eu estava dando para que ninguém me cobre, ou Deus não me cobre isso em algum momento da minha vida? Ou eu estou dando de todo o coração, como uma forma de louvar, de honrar, de obedecer a Deus? Porque muito provavelmente, se você não estava fazendo com a última motivação que eu dei como exemplo, você parou de fazer isso em algum momento. Porque se isso tem a ver com você, a partir do momento em que você não usufrui mais da igreja ou de algo da igreja, ou você não se sente pertencente, você deixa de dar, você deixa de contribuir, você deixa de se entregar. Mas a partir do momento em que isso é para Deus, aquilo consome o teu coração, aquilo aquece o teu coração. Você sabe que é tudo dele, por ele e para ele. Então, que nós façamos essa reflexão e nós não deixemos de contribuir na obra que Deus está fazendo e ainda fará através de nós. Que Deus te abençoe e te faça prosperar ainda mais. A um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro,
forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde os vossos corações. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, a convite da pastora Naildete, neste tempo de aniversário, 23 anos de organização da Igreja Evangélica Cordeiro de Deus. Para mim é uma honra esse convite, para mim é uma honra conviver com a pastora Naildete, nossa amiga de todos esses anos, uma pessoa cujo espírito se identifica com o nosso espírito, na paixão por Jesus, na paixão pelo ministério, pela igreja. E eu me sinto honrado de poder caminhar com ela e de trazer aqui para os amados uma palavra na tentativa de que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, tá bom? Tenhamos um tempo de comunhão, possamos ter um tempo de reflexão e com a ajuda do Senhor nós seguiremos, tá bom? Eu quero deixar aqui esse texto no segundo livro de Reis, capítulo 3, a partir do versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém. Que bênção, queridos. Aniversário da igreja. 23º ano de organização. Pastora Naildete, parabéns. Queridos, parabéns. 23 anos representam anos significativos, mas também anos de muitas lutas, muitos desafios. E eu sei que Deus tem sido misericordioso e gracioso para com vocês, levando-os a um patamar de vitória. Eu creio nisso. Como pastor, posso me identificar também com essas lutas ministeriais, esse tempo de pandemia, esse tempo de incertezas, nossas lutas internas, lutas físicas, lutas pessoais, lutas por dentro, lutas por fora, como Paulo mesmo compartilhava. E essa passagem bíblica fala realmente de uma grande luta, de um grande desafio. 3 reis, os reis de Judá, de Israel e de Edom, lutando contra o rei de Moabe, sendo que essa era uma luta que estava dentro do plano de Deus. Num certo momento, um dos reis teve dúvida, achando que Deus estava fora dessa batalha e que Deus não daria a vitória aos 3 contra Moabe. Mas Deus estava ali. No entanto, nem sempre quando Deus dá o seu aval, nós temos todas as coisas tão claras diante de nós. Esse é o grande desafio. Dependendo do nosso estado espiritual ou emocional, podemos confundir um pouco a vontade de Deus. E é por isso que nós encontramos aqui dos reis de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom, seguindo para um confronto com Moabe. Num determinado momento do caminho, eles perceberam que, embora estivesse ali com um exército, com seus animais, com seus guerreiros e com seus cavalos, prontos para aquele enfrentamento, mas se viram num lugar árido, sem água, não tinham o que beber. Então eles pensaram, como teremos forças para fazer essa batalha, para levar adiante esse desafio se não temos água aqui? Nossos animais vão morrer de sede, nós também. E é nessa hora da luta, mesmo que você esteja dentro de uma vontade de Deus,
é que a gente vai avaliar como cada um faz a leitura daquele momento. Uns vão achar que estão fora da vontade de Deus, outros vão confiar ou vão esperar uma resposta, e foi isso que aconteceu. O menos espiritual, que era o rei de Israel, que era filho daquele profeta, filho do rei anterior, que era Acabe, ele, nesse momento de dúvida, de ausência de direção, ele acaba duvidando. Será que não é uma pegadinha de Deus? Será que não é uma cilada que Deus armou para que a gente pudesse, então, cair nessa situação e, então, Moab prevalecer sobre nós? Mas por que ele pensou dessa forma? Porque o sentimento de culpa, porque o pensamento dos erros passados, principalmente erros do pai dele, da mãe dele. Você sabe bem a história de Acabe e Jezabel, que foram reis ímpios. Então havia todo um histórico passado que fazia com que esse rei de Israel agora, diante daquela situação adversa, pudesse pensar: puxa, estou fora da vontade de Deus, e Deus armou uma cilada para que a gente caia nas mãos do rei de Moabe. 23 anos de igreja é um tempo em que a gente tem a oportunidade também de olhar para trás e perceber nossos equívocos, nossos erros, nossos medos, nossas decisões erradas. Por mais que nós estejamos tentando acertar, mas temos um histórico humano que vem de vez em quando à nossa mente. E, às vezes, é possível que, no decorrer dessa caminhada, assim como o rei de Israel, diante de uma dificuldade, ele começa a pensar: puxa, acho que Deus não está comigo. E logo vem o pensamento: onde errei, onde fracassei, onde caiu o ferro do machado, onde perdi o primeiro amor, onde perdi a visão, onde tomei as decisões erradas. Pois bem, então, nesse caso, esse rei de Israel, que tinha esse histórico, especialmente dos seus pais, de erros ou de transgressões, na hora da dificuldade, ele começou a pensar: estou fora, estou excluído dos processos divinos, e essa batalha não prosperará. No entanto, nós tínhamos um outro rei que estava lá, que era o rei de Judá, Josafá. O Josafá, ele tinha um passado bonito, ele tinha um passado glorioso, e ele tinha a convicção de que ele estava dentro da vontade de Deus. E você percebe, então, que o espírito dele já é diferente do espírito do rei de Israel. Josafá, ele, em vez de se enveredar pelo caminho da dúvida, do medo ou da culpa dos erros passados, ele opta por uma busca profética. E é isso que eu gostaria de propor para você. Como rei de Israel, você vai ficar olhando para trás e tentando descobrir as culpas. Mas como rei de Judá, Josafá, você vai buscar saídas. Você vai buscar a visão profética. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a vida da pastora Naildete, sobre a vida da liderança dessa igreja, sobre a vida dos irmãos. Porque em vez de Josafá ficar achando que Deus armou uma cilada para que eles caíssem na emboscada nas mãos dos moabitas, Josafá teve uma outra visão, uma outra postura, um outro entendimento. E ele falou: não, nós vamos buscar um profeta. E o profeta vai nos mostrar o caminho. O que eu quero hoje estimular essa igreja é que, em chegando a esses 23 anos, que ela siga mais 23 anos, que ela siga mais 50 anos, que ela siga pelo tempo que o Senhor determinar até o arrebatamento. Não sabemos quanto tempo ainda, mas uma coisa é certa: vamos buscar a visão profética. Vamos procurar compreender onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o porquê da falta de água. E foi isso que ele fez. E naquele momento, logo se deu a indicação
acerca de Eliseu. Eliseu foi trazido para aquele local, e Eliseu também, embora fosse um profeta, mas ele não tinha nada automático. Às vezes as pessoas criam uma expectativa de que o pastor está sempre pronto, que o profeta está sempre pronto, que nós sempre já temos a palavra pronta para dar para tudo ou para qualquer pessoa. E não é assim. Eliseu era um profeta de Deus. Mas em meio àquela situação, vendo ali um rei que representava, no caso o rei de Israel, um rei que representava a rebeldia, a desobediência, ele chegou a questionar: será que eu vou profetizar a favor desse rei? Mas por amor ao rei Josafá, de Judá, ele profetizou. Mas antes de profetizar, ele mandou buscar um tangedor. O que é um tangedor? Alguém que tocasse. Como Davi era um tangedor, que tocava a sua harpa, e por intermédio da sua música, do seu louvor e da sua adoração, ele fazia tranquilizar o coração de Saul, atormentado por espíritos malignos. Da mesma forma, Eliseu, o profeta, ele mandou chamar: traga-me um tangedor. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: olha, eu sou um profeta, sim, mas as coisas não são assim tão automáticas. Nós precisamos criar uma esfera de adoração. Nós precisamos criar uma esfera onde a fé seja aguçada. Nós precisamos criar uma condição de tal maneira que nós possamos trazer o reino de Deus para esta realidade tão aflitiva na qual nós estamos. E isto acontecerá por intermédio, primeiro, dessa ação do tangedor, que vai dedilhar, que vai tocar, nós vamos cantar com ele, nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos orar, e os céus vão descer. E é tão interessante que aquele cenário tão inóspito, aquele cenário tão causticante, sem água, seco, de repente ele foi invadido por uma visão sobrenatural. E esse é um ponto também que eu gostaria de enfatizar neste tempo de ministração aos queridos, porque há momentos no nosso ministério em que nós precisamos desta visão espiritual. Quando nós olhamos o cenário, olhamos para o nosso povo, às vezes vemos o nosso povo entristecido, às vezes olhamos para o ministério, olhamos para a constituição da nossa igreja, para a estrutura administrativa. Às vezes temos até boas condições estruturais, fisicamente falando, mas em outros momentos encontramos desânimo, desalento, e ficamos sem perspectivas, e ficamos sem a capacidade de enxergar saídas futuras. E é nessa hora que a gente se abate, e é contra isso que a gente precisa lutar. E eu penso que foi exatamente isso que aconteceu. Os 3 reis, seguindo para aquela batalha contra Moabe, um dos reis, tendo uma visão de culpa, achando que estava caindo numa armadilha divina, o outro rei mais espiritual: vamos buscar um profeta. Esse profeta é profeta, mas ele não é um profeta automaticamente ativado, porque ninguém é. Todos nós somos seres humanos, mesmo como profetas, ou pastores, ou apóstolos. Nós precisamos de uma conexão com Deus, e precisamos de uma busca, e é isso que a gente quer ver a igreja fazendo. A igreja é o corpo de Cristo, mas a igreja precisa desse momento. Vamos buscar uma visão que transcenda a essa realidade momentânea que nós temos vivido. E então, quando o tangedor começou a tocar, que coisa linda foi acontecendo. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E eu quero proclamar isso sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. No Antigo Testamento, nós tínhamos a visitação do Espírito Santo em 3 ministérios. Era o rei, o profeta e o sacerdote. Então, quando você contempla, veio o Espírito sobre o profeta, veio o Espírito sobre o rei, veio o Espírito sobre o sacerdote. Mas hoje, o Espírito é sobre toda a carne. Não há distinção mais
destes ministérios, mas o Espírito Santo, conforme a promessa de Joel 2, ele vem sobre a igreja. Claro que ele não vem sobre o ímpio. Quando fala todo da carne, é que não há mais distinção de ministérios. O jovem terá visão, os velhos terão sonhos, ou o contrário, mas eles serão visitados, e mais do que visitados, serão habitados por esta ação do Espírito. E quando o Espírito Santo vem, com essa graça, com esse favor, com essa autonomia, com essa liberdade, e ele, na verdade, já veio para ficar e já mora em nós. Nós não temos visitações, nós temos a habitação do Espírito, mas mesmo no meio dessa habitação, essa busca precisa acontecer em meio à adoração. E enquanto, então, o tangedor tocava, o Espírito veio sobre Eliseu. Quero declarar, enquanto adoramos, enquanto buscamos, e enquanto nos renovamos para mais 23 anos, para mais 50 anos, para mais 100 anos, enquanto nos renovamos na presença de Deus, o Espírito de Deus vai dar forma, o Espírito vai trazer visão, o Espírito vai trazer ânimo, o Espírito vai trazer cura, o Espírito vai trazer um novo alinhamento, o Espírito Santo vai trazer a realidade dos céus para aquela circunstância, a realidade dos céus para aquele momento conflituoso, ou para aquele momento sem muita esperança ou sem muita expectativa. Foi isso. Veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Aleluia! Chegando num dos momentos importantes aqui dessa nossa reflexão, quando o Senhor abre a visão espiritual, a gente recebe a direção. E Eliseu recebeu uma direção clara: fazei covas e covas aqui. Preparem os tanques, mesmo sem água. Cavem, preparem. Tenham uma visão de fé. Vocês não sentirão vento, não verão a chuva, mas a água vai chegar. A água vai chegar. Mas quando a água chegar, vocês precisam estar preparados. Cavar, cavar, cavar. Criar expectativas. Preparar o território. Estamos olhando para frente como o rei Josafá, que buscou o profeta, que buscou o que estava diante dele, e não como o rei de Israel, que ficou olhando para trás, para a culpa, para o histórico passado. Não, olhar para frente, preparai. E foi isso que Eliseu recebeu da parte de Deus para ministrar aquele povo. Cavai, cavem, cavem. Como é que você pode cavar na sua igreja, no seu ministério? Jovens, homens, mulheres, anciãos, pastores, líderes, cavem, preparem a estrutura, porque o avivamento vai chegar. Preparem as covas, não covas para sepultar vidas, mas tanques que possam recolher as águas do avivamento. Quero deixar essa palavra de estímulo a vocês, para que vocês, como igreja amada, igreja que a gente respeita e que a gente ama, juntamente com a pastora Naildete, o desejo do nosso coração é que vocês preparem o que tiverem de preparar, preparem os estudos, preparem as escolas, preparem a mídia, preparem as filmagens, preparem os estudos, preparem as pregações, preparem os departamentos, gerem, em nome do Senhor Jesus, lideranças que vão cuidar de crianças, que vão cuidar de jovens, que vão cuidar de casais. Claro que tudo isso é um ato de fé. É Deus quem vai dar. As águas são a representação de tudo que vai chegar. Então, vai chegar liderança, vai chegar um povo novo, vai chegar uma condição nova, tudo isso está vindo. E nós precisamos crer. Mas, na pouca força que eventualmente nós possamos ter, vamos cavar,
Vamos preparar, vamos criar expectativas, entendendo que o Senhor é quem move as águas. Mesmo que a gente não ouça o barulho, não sentireis vento. Interessante. Nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Que visão linda. Mas, amados, como essa visão se processou? Em meio à adoração. A adoração é o elemento que ativa a nossa fé. Então, uma dica de como se precede o cavar os tanques para receber as águas, uma dica: traga um tangedor, vamos adorar, vamos fazer as vigílias de adoração, vamos ter os cultos, onde nós temos a oportunidade de ver o povo de Deus, de fato, exaltando, louvando, adorando, buscando a Deus de uma maneira intensa, genuína. E você vai perceber que esse ambiente preparado vai ser o cenário necessário para que as águas venham. E essas águas, quando vierem, elas vão encher esses tanques e vão trazer para vocês aquilo que vocês necessitam. A palavra que vem depois, no versículo 20, pulando um pouquinho 18 e 19. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluia! Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Pela manhã, quando se apresentava as ofertas de manjares, quando se tinha um horário específico para apresentar o fruto da terra, a oferta de gratidão, a oferta de adoração, a oferta de comunhão, essa oferta de manjares, comunhão com Deus, comunhão com as pessoas, celebrar a comunhão com Deus, celebrar as vitórias vividas, bênçãos recebidas, e uma oferta de manjares em que a gente incluía as pessoas, os amigos, os familiares, neste culto ao Senhor. Pois bem, nesse horário, vêm as águas. Não por intermédio de se ouvir algum barulho de vento, ou de se sentir a chuva, mas as águas vieram e encheram aquele vale, e encheram as covas, e eles beberam água. Os reis beberam, os soldados beberam, os cavalos beberam, os animais beberam, e toda aquela região foi saciada pela presença de Deus. E o resultado final disso nós encontramos na sequência dos textos bíblicos, quando eles partem para aquele confronto com o rei de Moabe, e eles são vitoriosos, e se desfaz toda aquela impressão ruim de que Deus havia talvez armado uma cilada contra eles. Eis que se desfaz toda a possibilidade de tropeço, de erro, de queda, de morte. Não, eles buscaram o profeta, as águas vieram, encheram os tanques, encheram aquelas covas, e eles beberam, e eles sobreviveram, e eles prevaleceram, e aquela batalha foi vitoriosa, no nome do Senhor Jesus, porque eles estavam fazendo aquilo que Deus havia mandado eles fazerem. Amém? Não há coisa melhor do que a gente ter essa expectativa, queridos. A expectativa de que, em meio à adoração, as águas estarão vindo, as águas estarão enchendo as covas, e nós estaremos bebendo, nos saciando do melhor do avivamento que Deus tem para nós. Este, na verdade, é o desejo que eu tenho para a Igreja Evangélica do Cordeiro de Deus, para a pastora Naildete, para os pastores colaboradores, para os líderes, para todas as pessoas que congregam nessa igreja amada, que essa reflexão sobre o tangedor, essa reflexão sobre o espírito de adoração, o espírito profético que vai sendo levantado e vai sendo gerado no meio da igreja, que isto possa ser o aval, possa ser a porta de entrada
para o derramar de águas que desçam do trono e que abençoe a vossa vida e abençoe o vosso ministério. Estamos orando por vocês, gostaríamos que vocês também orassem por nós. Estamos também passando por processos de cura, restauração para o corpo, também um tempo que precisamos repousar, descansar um pouco mais, mas sempre crendo que o Senhor está renovando as nossas forças, está nos ajudando e vai nos ajudar a atravessar todo o vale seco, todo o vale deserto, e vamos chegar do outro lado, debaixo do livramento da parte do Senhor. Obrigado pelo convite, eu quero orar por vocês. Pai amado, neste momento, quando deixamos esta breve palavra, esta simples palavra de reflexão com os nossos irmãos, peço que o Senhor reproduza isso no coração, conforme a tua vontade. Que o Senhor interprete essa palavra de acordo com a realidade de cada um. Que fortaleça a fé, que fortaleça o ânimo, que fortaleça o físico, que mude todo o cenário de incredulidade, que mude todo o cenário de impossibilidades, e que o reino dos céus possa ser descortinado diante dos olhos desses queridos irmãos. Obrigado a Deus pela vida da pastora Naildete, tão fiel, tão zelosa, que ela também experimente, neste tempo, um tempo de muitas águas, um tempo de muito refrigério, um tempo de água fresca, que desça do trono de Deus para renovar as suas forças físicas, suas forças emocionais e espirituais, juntamente com a força de todos os irmãos, para que a Igreja Evangélica Cordeiro de Deus prevaleça e continue e siga adiante, cumprindo o propósito para o qual ela nasceu. Graças te damos, Senhor bendito. Muito obrigado. Entregamos essa pregação ou essa reflexão, essa breve palavra aos teus cuidados e que teu Espírito ministre a favor de cada um, do jovem, do mais velho, do casado, do solteiro, do ancião, das crianças, e que cada um possa receber a sua porção, de acordo com a vontade do Senhor para este tempo. Assim te damos graças por esta oportunidade, e abençoando os irmãos, e agradecidos pela vida deles, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, que o Senhor os abençoe. Parabéns por estes 23 anos de ministério. Shalom, até uma próxima oportunidade.